Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e vou fazer uma pergunta agora para você. Enquanto a água estiver fervendo, a temperatura está sendo modificada ou não está sendo modificada? Pois bem, o objetivo é falar para você agora sobre calorimetria. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente saber que calor é uma coisa e temperatura não é a mesma coisa. Na realidade, a energia não pode ser criada e também não pode ser destruída. A energia é o tempo inteiro conservada. Então, por exemplo, se um veículo estiver em movimento, certamente enquanto ele está em movimento, existe a energia química sendo queimada no combustível e isso devolve ao carro o movimento. Só que a energia de movimento a gente chama de energia cinética. Se o carro parar do nada, o que aconteceu com a energia? Eu posso dizer para você que a energia foi dissipada em forma de calor. Lembre-se, energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica, mais energia dissipada em forma de calor, energia dissipada em forma de som e por aí vai. Então nunca se esqueça disso. Energia dissipada em forma de calor é um exemplo de energia dissipada. Em compensação, quando eu aumento a temperatura de um material, quem vai julgar isso é o termômetro. O termômetro é um aparelho que vai medir a temperatura. Então, por exemplo, enquanto a temperatura da água está subindo, é possível perceber que quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas. Se eu tirar a panela do fogão, quanto mais a temperatura diminuir, mais a agitação das moléculas também vai diminuir. Só que é o seguinte, no Brasil e em muitos países só utilizamos o termômetro de Celsius. Estados Unidos e outros países, na realidade, utilizam Fahrenheit. Mas o padrão internacional que todos nós deveríamos utilizar é o termômetro de Kelvin. Então, por exemplo, bloco de gelo, abandonando o estado sólido, se convertendo para o estado líquido, nós falamos a um atm de pressão, a uma atmosfera de pressão. A gente fala 0 graus Celsius. Os americanos vão dizer 32 graus Fahrenheit. Mas o padrão internacional, 273 Kelvin. Agora pense numa quantidade de água entrando em vaporização a uma atmosfera de pressão. Nós falamos que a água vai evaporar a 100 graus Celsius de temperatura. Americanos vão dizer 212 graus Fahrenheit e no padrão internacional é 373 Kelvin. Agora, olha só, pense no seguinte, se você tem a água esfriando, a agitação vai se tornar cada vez menor. Vai vibrar cada vez menos até quando? Até quando atingir 0 Kelvin absoluto, o que para nós é aproximadamente menos 273 graus Celsius. A questão é a seguinte, quando a gente fornece calor ao material, a gente gera uma consequência. Então pense no seguinte, se você tiver uma barra de ferro, uma extremidade você está segurando, a outra extremidade está em contato com uma fogueira. Você concorda comigo que o calor vai se propagar por essa barra de ferro? A questão é a seguinte, quando o calor se propaga por um material sólido, nós chamamos isso de condução de calor. Frigideira é sólido? Condução de calor. Barra de ferro, o calor vai passar pelo material? Condução de calor. Materiais sólidos. Agora pense em fluidos, líquidos e gases. Nós chamamos isso de convecção de calor. No caso da convecção, pense na água. A água ela tem liberdade de circular. A parte inferior, em contato com a panela, a temperatura é mais alta. O que acontece com a água? Ela sobe. Agora pensa no meio gasoso. O ar-condicionado é colocado na parte superior, o ar frio é mais pesado, ele é mais denso. O ar frio ele vai descer. Em compensação, se a gente utiliza uma lareira, a gente coloca na parte inferior de casa, porque o ar quente ele é mais leve, ele é menos denso, ele sobe. Agora, em terceira análise, surge aqui a chamada irradiação. As ondas eletromagnéticas são capazes de produzir o aquecimento. A pessoa que mora numa casa, o dia inteiro recebendo energia solar, o que vai acontecer? A parede foi aquecida. A irradiação é capaz de aquecer materiais. Micro-ondas é capaz de aquecer materiais. Lembrando que existe uma característica específica, pense na luz solar. A luz solar, assim como toda onda eletromagnética, é capaz de se propagar no meio sólido, no meio líquido, no meio gasoso e até mesmo no vácuo. Então, a luz solar, para chegar até o planeta Terra, em primeiro lugar,
atravessou o vácuo, que é a inexistência de moléculas. Em segundo lugar, atravessou as camadas gasosas, as camadas atmosféricas, para chegar até a nossa casa. Em terceiro lugar, atravessou uma placa de vidro, uma placa sólida da janela da sua casa. E em quarto lugar, se você deixar um copo de água ali, essa água, o meio líquido, também vai ser aquecido por essa energia solar, por essa onda eletromagnética solar. Outra coisa que eu preciso falar com você, que existe uma grande diferença entre a quantidade de calor latente e a quantidade de calor sensível. Agora eu vou responder a pergunta para você. No caso da quantidade de calor latente, eu modifico o estado físico de um material sem que seja modificado o próprio valor da sua temperatura. Então, assim, enquanto a água estiver evaporando, 100 graus Celsius do estado líquido vai virar 100 graus Celsius do estado gasoso e não vai ser necessário que se modifique a temperatura. Nós chamamos isso de calor latente. A gente modifica o estado físico sem modificar a própria temperatura. Um bloco de gelo a 0 graus Celsius vai ser transformado em água a 0 graus Celsius. Se a gente quer mudar o estado físico de um material, por exemplo, um bloco de gelo, você precisa me fornecer a massa do gelo e o L, que é a constante latente de fase, no caso do gelo, constante latente de fusão do gelo, que é aproximadamente 80 calorias por grama. Cada material que eu quero derreter tem uma constante L específica e limitada, tabelada. Agora, uma outra análise contrária à quantidade de calor latente, surge aqui a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível, eu não quero modificar o estado físico, eu quero modificar o valor da sua própria temperatura. Imagine que eu quero aquecer água, eu vou fazer café. Eu quero fazer com que uma quantidade de água, por exemplo, 200 gramas, 200 ml, 200 gramas é a massa de água, eu quero que a água saia de 20 graus Celsius e atinja 95 graus Celsius. Água a 20 graus Celsius é estado líquido. Água a 95 graus Celsius é estado líquido. Eu não vou modificar o estado físico, mas eu vou modificar a sua própria temperatura. Então, se eu quero aquecer água, quanto maior for a massa de água, maior vai ser a quantidade de calor sensível que eu vou oferecer para ela. Quanto maior a letra C, maior o calor sensível específico da água, maior a quantidade de calor que eu preciso oferecer. E quanto maior Δθ, quanto maior a variação de temperatura, maior a quantidade de calor que eu preciso fornecer. Antigamente a galera falava que mole e que macete, só que a temperatura era a letra T antigamente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai de manhã na praia, 7 horas da manhã, a areia está gelada, a água está gelada, só que o dia é muito quente. Aí o que vai acontecer? 1 hora da tarde a temperatura subiu bastante. Sabe o que vai acontecer? A questão é a seguinte, a temperatura da água quase não vai subir e a temperatura da areia vai subir muito. Sabe o que aconteceu? O calor sensível específico da areia é aproximadamente 0,4 e o calor específico sensível da água é aproximadamente 1. Então você precisa fornecer muito mais quantidade de calor para a água do que para a areia, porque o calor específico sensível é diferente. Então, de outro modo, o calor sensível tem a finalidade de provocar o seguinte: eu forneço calor e eu produzo uma variação de temperatura. O nome mais técnico para dizer isso para você é essa letra C maiúscula aqui, que nós chamamos de capacidade térmica. A gente fornece uma quantidade de calor sensível e a gente produz como consequência uma variação de temperatura. E aí, para concluir agora o que eu estou falando para você, pense no seguinte: você pegou um copo vazio, a metade do copo você coloca café extremamente aquecido e você completa com leite extremamente gelado. O que vai acontecer? Esse café com leite vai ficar quente ou vai ficar frio? Provavelmente ele vai ficar um pouco morno. Sabe por quê? Nós chamamos isso de troca de calor. Sigma somatório de calor é igual a zero. Sabe por quê? Porque a gente não pode criar energia e não pode destruir energia. Uma quantidade de energia térmica do café que está muito quente será transferido para o leite.
Então, com o passar dos segundos ou com o passar dos minutos, a temperatura do café que está lá em cima e a temperatura do leite que está lá embaixo, com o passar do tempo, haverá um equilíbrio térmico e haverá uma transferência de energia do café para o leite que está gelado. Portanto, na troca de calor, o somatório de calor é igual a zero. A gente soma a quantidade de calor do café que está quente, mais a quantidade de calor do leite que está gelado e haverá um equilíbrio térmico. Agora, é claro, para compreender melhor, acaba sendo de suma importância que a gente faça alguns exercícios. Observe a seguinte questão do Enem. Ó. A questão do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, fala o seguinte, ó. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Letra B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água? Letra C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela? Letra D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura? Ou letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele? E agora, qual alternativa eu preciso marcar? É preciso observar que o Enem levantou o seguinte: do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Olha a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Será que isso está correto? Na realidade, enquanto o calor sensível tem a finalidade de modificar a temperatura sem mudar o estado físico, o calor latente, ele muda o estado físico sem modificar a temperatura. Então, enquanto a água estiver evaporando a 1 atm de pressão, eu tenho 100 graus Celsius de estado líquido sendo transformado em 100 graus Celsius de estado gasoso. Na quantidade de calor latente, a gente muda o estado físico sem modificar a temperatura. Tudo bem? Então, espero ter colaborado com os seus estudos. Te desejo um forte abraço e, se mantenha perseverante rumo aos seus objetivos. Tudo bem? Como diria Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante. Portanto, persevere. Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau.